Olha, então vamos começar nossas dicas, macetes aqui. Nós ficamos, qual foi o número que a gente ficou, pessoal? Eu não tenho certeza, não marquei. Foi o 12º, parece, foi? Não lembrado? Foi o 12º, sim. 12º, não foi? Foi. Pronto. Então, vou falar aqui uma dica muito interessante, a questão do potenciômetro. Então, ele vai falar sobre o potenciômetro. Por exemplo, olha, aqui vocês têm olha aqui, o potenciômetro, esse componente aqui que vocês estão vendo. Olha ele. Né? O potenciômetro. Depois eu boto na outra câmera. É aquele controle que a gente aumenta o volume do sistema de som, a gente ajusta, por exemplo, o dyne que tem para ventilador aumentar ou diminuir a rotação do ventilador, que tem nos locais. Então, ele vem com uma numeração impressa no corpo dele. Não sei se dá para vocês verem aí que valor é esse que está aí. Dá para ver? Conseguem ver a numeração? B 100K. 100K. 100K, B né? 100K. 100K. E ele tem, olha, ele tem 3 terminais, ó. Tem 3 terminais para você ligar ele, ó. 3 terminais que colocam no circuito. Então, normalmente ele é usado como controle de volume, controle de graves, agudos, sinais. Esse é o potenciômetro, né? Então, vou botar aqui, vou dizer a dica qual é, que você vai conseguir uma dica interessante, que eu vi isso aí há muitos e muitos anos ainda, quando eu era adolescente. Olha só. Então, primeira, 13º, então, vai ser aqui. Faz tempo. Faz tempo. 13º será o potenciômetro. Então, potenciômetro. O potenciômetro, então, vamos dar uma simbologia, ele é um resistor, mas ele tem uma setinha aqui no meio, que ela é ajustável. Então, o potenciômetro ele é um resistor ajustável. Então, está aqui, é um resistor, o resistor é mais chamado de um variável do que ajustável, variável. Então, o variável, porque ele tem esse eixo aqui que você pode girar para você modificar o valor dele. A gente viu que ele tem um valor de 100K, né? Então, ele tem um valor de 100K de um ponto a outro. Então, ele tem, vamos chamar de E1, extremo 1, extremo 2 e centro. Vamos colocar aqui assim, vou botar aqui ele aqui, mais ou menos como se fosse o desenho dele. Aqui o potenciômetro. Eita, que caneta está ruim. Vamos ver se eu pego uma caneta boa aqui. Pronto. Aqui vou botar como se fosse o eixo dele aqui de controle. Um terminal, 2, 3. Os 3 terminais. Esse está aqui 100K. Aqui será o extremo 1. Acho que é aqueles bichinhos de botar. O centro e o extremo 2. O extremo 2. Certo? Então, vamos para aqui agora que eu vou falar. Esse valor aqui é 100K. Mas vamos supor que você queira um resistor de 5K e você não tem. Não tem. Confere? Você não tem. Para matar a saudade do filhão. Então, vamos botar aqui. O potenciômetro de 100K. É o original. Aí você quer um de 5K. Então, quero um de 5K. Vou procurar aqui no meu material, que eu tenho em casa, e não tem. O que é que eu faço? Eu preciso disso aí. Isso é um sábado, é domingo, é um feriado, eu não tenho. Pode ser um componente importado.
que tem valores diferentes, às vezes você não tem. E como é que você vai conseguir esse valor? Simples. Olha o macete. Você pega, olha, você pega o resistor, coloca aqui, ó, 5K, 5K. Pronto. Seu potenciômetro agora é de 5K. Pronto, resolvido. Resolvido o seu problema. Então, agora você tem um potenciômetro de... Ele agora, quando você examinar com o multímetro, ele vai indicar 5K. Resolvido o problema. Quer opção de 5K? Então, você faz o quê? A solução foi qual? Solução. Colocar 2 resistores do valor desejado. Agora tem uma observação. O potenciômetro tem que ser um valor maior para você botar o resistor menor. Ao contrário, não dá certo. É sempre assim. Você tem um potenciômetro de valor alto, 470K. Eu quero 10K. Eu quero 1K. Aí você vai botar os valores dos resistores. Então, potenciômetro, valores bem maiores e os resistores com valores bem menores, para você obter o funcionamento normal desse potenciômetro agora. Então, a observação dessa dica aí vai ser o potenciômetro com resistência nominal, olha, muito maior, esses dois sinais assim, ó, muito maior, certo? Do que o resistor desejado. Resistor desejado. E aí agora você obtém exatamente o valor desejado, que é 5K. Então colocamos aqui, esse aqui era quanto? 100K. É muito maior do que o que eu quero, quanto? 5K. Pronto. Vamos ver tem alguma dúvida aí? Professor, Opa! não há dúvida. Se ele é ajustável, e eu vou 5K Variável. não, mas eu só estou querendo variável, e eu estou querendo só 20K para o que eu estou fazendo. Se ele é ajustável, eu não posso ajustar ele não para 20K e, sei lá, travar ele ali para ficar passando só os 20K. Não. Veja só, quando ele usa no circuito só 2 pinos, aí você pode. Mas o detalhe é o seguinte, porque o potenciômetro, quando ele tem um valor alto, um pequeno giro nele, ele já mudou muito o seu valor. Você está entendendo? Então, quando você coloca um potenciômetro com um valor mais baixo, você consegue girar um pouquinho para o lado, e ele vai devagarzinho mudando. Ele vai, por exemplo, 5K, 6, 8, 10, 12, porque ele é pequeno. Quando você tem um de 100K, quando você dá um giro pequenininho, ele já pulou 5K de uma vez só. 5, 10, 15, 20. Ele vai aumentando muito rapidamente o seu valor. Entendeu? E aqui eu resolvi muitos casos que eu tive na área de oficina, com esse caso aqui do resistor dessa forma ali. Agora, sempre eu vou conseguir o valor que eu quero do potenciômetro quando o potenciômetro tem que ter valor maior do que eu estou querendo. Bem maior do que o que eu quero. Bem maior do que eu desejo. Certo? Então, eu não posso ter assim, 100K e eu quero 80. Aí eu vou botar, daí está muito próximo, não dá. Ele vai atrapalhar, não vai ficar tão perfeito. Agora, quando você tem um valor mais distante, aí funciona perfeitamente. Eu tenho 100K, quero 1K. A potenciômetro, você bota 1K aqui, perfeito. Eu quero 20K, não tem problema. Vai botar e vai funcionar. Quero 500 ohms, não tem problema. Então, essa é uma dica muito interessante, muito boa,
na parte de eletrônica para resolver alguns problemas de potenciômetros de circuitos, quando você está fazendo manutenção e às vezes não tem no mercado para vender certos valores que a fábrica coloca, às vezes importados e tudo mais, e você, para alterar o circuito, ele não vai funcionar perfeito, você faz esse detalhe aí que eu estou colocando nesse macete e resolvida a situação. Alguma dúvida mais, pessoal? Aí queria perguntar? Alguma dúvida? Professor, no caso ele vai só liberar o 5K mesmo ou ele vai alterar também? Não, ele passa a ser, ele passa a funcionar como 5K. Ele deixa de ser 100 e passa a funcionar agora como se fosse 5K. Ele deixa de funcionar como 100 e funciona perfeitamente como 5K. A gente bota aqui e faz a medida nele. Independente da posição da chave, né? Mas ele vai variar, professor? É isso que eu acho que ele está perguntando. Mas ele vai ficar variar, variando. Ele passa a funcionar perfeitamente como no 100K. Passa a funcionar perfeito, sem nenhum problema. Entendeu? É a mesma coisa de um 5K no circuito. Perfeito. Sem problema. Ok? Entendi. Mais alguma dúvida? Vamos para quem quer perguntar mais alguma coisa? Sandro? E aí, Sandro? Olha, qual é a tensão máxima que esses potenciômetros podem trabalhar? Assim, não é todas as voltagens ou tem um limite? Não, tudo tem um limite. Mas o detalhe é o seguinte, potenciômetro, ele só trabalha com corrente muito baixa. Corrente muito baixa. Certo? Potenciômetro, tem os potenciômetros de carbono, que é esse comum que a gente está mostrando aí. Certo? Que é esse potenciômetro aqui, potenciômetro de carbono. São esses comuns aqui. Geralmente, esse potenciômetro deslizante ou desse tipo, a corrente dele é em torno de 20 miliamperes. É baixa, a corrente é baixa. Agora, a tensão pode ser alta. Mas, geralmente, esses equipamentos, esses componentes, eles trabalham com a parte de som, passando sinal de áudio, passando sinal de imagem, trabalha com a parte de ventiladores, ali, aquele controle de motores, luminosidade, mas onde ele trabalha, a corrente é baixa. Lá naquele circuito DAIME, que ele vai mostrar no DAIME, que você gira e controla o motor, tem um circuito eletrônico. Ele simplesmente está controlando a corrente muito pequena que tem ali para poder o circuito, através de um semicondutor chamado TRIAC, controlar a potência. Mas por ele passa uma corrente muito baixa. Pode ter tensão alta, mas a corrente é baixa. Entendeu? O nome dele é a corrente. O nome dele é a corrente. Até aí, tudo bem? Outra coisa. Eu notei algumas, assim, no decorrer dos cursos, o pessoal muitas vezes vai trabalhar com equipamentos de áudio, som, e quando você vai comprar o potenciômetro, certo? Às vezes você vai encontrar ele de dois tipos de potenciômetro. Existe potenciômetro do tipo linear e existe o logaritmo, certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês na outra câmera aqui. Vamos aqui para o circuito aqui para a gente dar uma olhada. Vamos para o circuito que é a câmera 4. Vamos para a câmera 4 aqui. E vou mostrar aqui a vocês um detalhe. Dá uma olhadinha aí, câmera 4, circuito. Vê aí, Stanor, vê aí. Deixa eu passar aqui para vocês. Pronto. Olha aí, potenciômetro. Estão vendo aí? Então, vejam um detalhe, um detalhezinho aí para vocês. Vê só. Veja que ele tem dois terminais de extremo a extremo. Confere? E aqui tem um centro. Eu vou mostrar primeiro um detalhe prático, rápido, só para o teste dele, para a gente dar uma olhada no teste dele, que é rápido. Deixa eu mudar aqui o plug do multímetro. Vou colocar aqui. Vou mostrar a vocês. O potenciômetro, como ele é um resistor, o que é que acontece? Ele de extremo a extremo, olha a medida dele, ó, de extremo a extremo,
ele vai indicar o valor, ele vai indicar esse valor que está aqui ó, que é o valor de 100K. Então, se eu quero saber se ele está bom ou não, ó, tem 100K aqui, correto? 100K. Então, eu vou botar o teste, qualquer um dos lados, aí eu coloco aqui a ponteira, tá vendo? Olha, de um lado e do outro dele. Ele vai ter que indicar esse valor de 100K, certo? Posso inverter, não tem problema, que é resistor, não tem polaridade. Não tem polaridade, então 100K. Vamos ver lá no multímetro, dá uma olhada aí no multímetro, dá 2 cliques aí no multímetro para vocês verem o valor que está indicando. Está dando 101, né? 100, tá vendo aí vocês ou não? 100, 101, é. Passa aí para o multímetro. Estão vendo aí? Então, pronto, esse é o valor dele, total. O que é que acontece, pessoal? Agora, do centro ao extremo, aqui, ó, aqui deu 29. 29, está indicando aqui nesse ponto. Do outro lado, vai indicar, está indicando 72. Quando eu giro aqui o eixo dele, quando eu vou girando o eixo aqui, certo? Ele vai modificando esse valor. Ele vai modificando. 52, 50, vai modificando, sem problema. Mas a dica que eu vou dar é outra. Olha, se o potenciômetro, você vai trocar um potenciômetro, bota aqui no circuito, aqui, potenciômetro. Se esse potenciômetro for para controle de volume, ou seja, intensidade de som, controlando o volume, ele vai ser um potenciômetro que vai ter escrito aqui LOG, log. Ele é um potenciômetro logaritmo. E tem muitas pessoas que chegam, aí não sabem o detalhe, e botam um potenciômetro comum. Então, o potenciômetro pode ser linear e logaritmo. Então, ele vai ser, se for controle de volume, ele é logaritmo. Então, esse é um detalhe importante, porque senão você altera o funcionamento do circuito. Então, vou botar aqui 14º. Vou colocar aqui, vou botar no quadro aí para o pessoal ver. 14º aqui. Então quer dizer que esse raidinho, né, professor? Esse raidinho, esse som que a gente aumenta, diminui, é tudo logaritmo. E equipamentos de som mesmo potentes, equipamentos profissionais, é logaritmo. O controle de volume só, grave, agudo e outros sistemas que não seja o controle de volume, é tudo tipo linear. Só o controle de volume, ele é um potenciômetro do tipo logaritmo. Por quê? Porque nossa audição funciona igual, ela é muito parecida com a equação logarítmica. Ela tem uma curva diferente para cada frequência. Nós não escutamos igualmente todas as frequências. É diferente os níveis de frequência que a gente escuta, certo? Então, nossa audição, ela escuta mais o médio, o som médio para agudo, médio, escuta menos o grave e menos o agudo. É mais o médio. É mais a voz, por exemplo, de um bebê gritando. Ali, se você medir a intensidade sonora, fosse com um multímetro, ele pode dar até menor do que você está ouvindo. Você está ouvindo mais e ele está dando um volume menor, um valor de tensão menor do que se fosse um contrabaixo tocando um bombo, um negócio. Mas você vai ver menor a tensão, mas uma zoada bem maior, porque nosso ouvido ouve muito mais esse tipo de frequência do que graves e agudos. Então, para compensar isso, o pessoal estudou a nossa audição, e aí o controle de volume, o potenciômetro de volume, tem que ser do tipo log. Porque se você está um linear, ele funciona, mas ele vai alterar muito a questão de quando você vai girando o volume, ele aumenta demais, fica um pouco diferente. Então, a quarta dica vai ser essa questão do potenciômetro. O potenciômetro, normalmente ele pode ser linear
e pode ser logaritmo. Chama ele de log. E aí, o controle de volume, se o potência para controle de volume é sempre log. Para controle de volume, usar potenciômetro logaritmo, para compensar a nossa audição. Então, fica a dica aí, 14ª dica, sobre essa questão do potenciômetro, que muitas vezes os alunos estão consertando o equipamento, aí não sabe, o potenciômetro está ruim, aí ele troca o potenciômetro, bota o valor, ele nem percebe esse detalhe, que no controle de volume, ele tem que usar um potenciômetro correto, o logaritmo. Ok? Alguma dúvida aí queira perguntar? Alguém queira perguntar, pessoal, aí, nesse detalhe aí, esse bisuzinho aí? Boa noite, professor. É Francisco Marcos, tudo bem? Beijo, Francisco. Vai lá. Aquele que usa para acender e apagar a luz, aquele é um potenciômetro também, nessa linha linear ou log? Aquele tem o controle de intensidade luminosa para aumentar. De intensidade luminosa, aquele é linear. Todos são lineares. né? Só é log o do potenciômetro de volume. Só. Ok. De amplificadores, de sistemas de equalização, entendeu? Profissionais, na linha profissional. É porque há uns anos tem sistema de som também, se você for trocar aquele controle de volume do som, que a gente tem em casa, equipamentos de som, aquele dali também é logaritmo também. Controle de volume é logaritmo. Agora, graves, agudos ou qualquer outra coisa, é tudo linear. Controle de luminosidade, tudo é linear. Correto? Ok. Vamos para uma outra dica interessante aí. Deixa eu apagar aqui. Para a gente dar uma outra dica. Agora já chegou todo mundo lá. Não é? Opa. Eu vou usar essa aqui primeiro. Bem interessante essa daqui, né? Do potenciômetro. Essa é bem interessante. Esse caso aí é bem interessante. Eu descobri esse aí do potenciômetro por brincadeira. É mesmo, professor. Muito interessante mesmo. Por brincadeira. Eu tinha, acho, uns 14 anos, ou 13, brincando com esse negócio aí, ficava brincando. E aí eu estava precisando. Ainda se lembra? Pô, eu não me lembro como foi. Eu sei que eu fiz uma loucura lá, e aí eu botei. Eu nunca vi isso aqui em canto nenhum, não, entendeu? Deve ter por aí. Mas não tinha. Foi uma brincadeira aí que eu fiz, aí deu certo, e aí eu sempre fiquei depois utilizando. Então é interessante isso aí. Deixa eu passar aqui agora. Aí vai falar. A minha internet travou, eu não consegui ver essa explicação, não. Vou ver na gravação depois. De qual? Potenciômetro? Sim. Quando voltou, eu só. Enquanto eu apago, eu vou dizendo novamente. Você tendo um potenciômetro, qualquer valor, aquele a 100K, e você quer um potenciômetro, eu queria um de 5K, passar ele de 100 para 50, de 200 para 5 ou para 20, aí você bota o valor que você quer, você bota esses dois resistores aqui, ligando do centro ao extremo e do centro ao outro extremo. Aí ele passa a virar o valor que você deseja. Certo? Ok. É simples, bem direto esse aí, bem simples, bem direto. Mas às vezes a gente está trabalhando, a gente precisa, está na oficina, no dia a dia, a gente às vezes precisa, aí não quer ir na eletrônica, comprar, vai perder o dia todo para trabalhar, então você tem aquele, você testa e vê se funciona. É importante isso aí. São dicas. Professor, independente se ele é linear ou é log, esse negócio do resistor aí dá certo, não dá? Dá certo. E dá certo. É melhor que seja linear, certo? É melhor que seja linear. Mas não atrapalha o funcionamento, não, do teste, não. Ele passa a ser, né, o valor que você deseja. Pronto. Vamos agora para uma outra dica aqui. Vai ser a 15ª.
15ª aqui. 15ª é a seguinte. Olha, a gente sabe que as fontes de alimentação, né, de alimentações, ela recebe tensão AC. Você tem as fontes de alimentação. Como você tem o carregador do celular, o carregador do celular é uma fonte de alimentação. Recebe tensão AC e libera tensão DC. Confere? Então, a fonte. Então, veja o que eu vou explicar nesse caso. Então, você tem a fonte de alimentação, a fonte recebe tensão AC, a fonte recebe AC da tomada, está aqui, recebe AC e libera tensão DC, que é a tensão contínua, né? Aqui é contínua, tensão contínua, e AC, tensão alternada. Tensão alternada. AC, DC. Pronto. Agora, veja só. A gente sabe que existe fontes. A gente sabe que existe fonte do tipo linear e as fontes chaveadas. As fontes chaveadas. Qual a diferença básica? A diferença básica é o seguinte: a fonte linear, os transistores trabalham constantemente, então eles aquecem muito. E tem normalmente um transformador na entrada, certo? Então a gente sabe disso aí. As chaveadas são essas fontes mais modernas, que usam nos computadores, nas impressoras, nos circuitos em geral, hoje, usa chaveada. Claro que tem ainda algumas lineares, mas a maioria é chaveada. Mas qual é o bizu do detalhe? Veja só o que acontece. Nas fontes lineares, normalmente, o que você usa? O quê? Você usa um transformador. Você tem um transformador, um trafo. Você usa um trafo, certo? Aí você usa o trafo e vai para a retificação. Por exemplo, normalmente é usado 4 diodos. 4 diodos retificadores para poder transformar a tensão alternada em contínua. 4 diodos. Deixa eu passar, vai ser uma pessoa para entrar aqui. Tem não. Então, passar aqui, ó, 4 diodos. Tá aqui. E aí tem o capacitor. Isso a gente sabe. E aqui sai a tensão DC para alimentar os circuitos eletrônicos. O mais, aqui o menos. E aqui é o trafo, é o transformador. Aqui os 4 diodos retificadores que transformam a tensão AC, também apagada aqui. AC sai DC aqui, né? Vai sair a tensão DC. O detalhe é o seguinte, pessoal. Existem algumas fontes de alimentações, certo? Existem algumas fontes de alimentações que você pode fazer sem usar transformador e não é fonte chaveada. Elas são chamadas fontes FAST, F-A-S-T. É uma fonte assim. Você tem a tomada, fusível, capacitor, e aí você vai ter a ponte retificadora, ó, a ponte retificadora, certo? Olha aqui. Aí você vai ter o capacitor. Ligando o circuito. Certo? E daqui você vai ter o circuito que pode ter
Ele pode ser, dependendo, pode ser com resistor, pode ter diodo Zener, mas ele pode ter também transistores. Ele pode ter um circuito com transistor também. Ele pode ter transistores aqui nesse circuito. Eu vou pegar aqui um esquema. Mas o que eu quero mostrar a vocês, da dica, é o seguinte. Alguns circuitos vêm com esse tipo, capacitor. Esse capacitor aqui, sendo ele de poliéster, não é capacitor eletrolítico. E esse capacitor aqui, por exemplo, pode ser de 1 microfarad, por exemplo, 1 microfarad, e ele é ligado à ponte retificadora, sem transformador, e pode vir com um circuito aqui. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu desenhar aqui o circuito. Cadê o celular? O celular não tem onde, hein? Esse celular. Um minutinho só. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar aqui para vocês. Então, a dica, pessoal, é o seguinte. Existe esse tipo de fonte, certo? Que, às vezes, pode ser você quer uma fonte pequena, leve, que seja relativamente barata, que não precise comprar um transformador, certo? Pode ser usado só um capacitor, os diodos. Agora, tem um detalhe. Essa fonte ela vai ser para cargas pequenas, certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu separei aqui já esse detalhezinho para vocês aqui. Espera aí. Deixa eu mostrar aqui, que eu desenho aqui para vocês. Então, o capacitor é bem interessante, porque eu acho que muitas de vocês não viram esse tipo de fonte que possui um capacitor na entrada, pelo processo de reatância capacitiva. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Você abre aqui que eu boto para vocês. Aqui. Pronto, abriu aqui. Eu tenho alguns circuitos que eu posso colocar aí para vocês verem. Mas olha só, então eu quero anotar, quero que vocês entendam esse detalhe aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui um. Pronto. Olha só, temos aqui um circuito. Vou mandar alguns para vocês, mas veja. Coloquei aqui o capacitor, o resistor, e aqui ele faz isso. Ó. Vai para o transistor. Tem outro transistor aqui. Por exemplo. Certo? E na base dele, do transistor, tem um potenciômetro. Já que ele liga aqui. Ele fecha o circuito. Ele fecha o circuito para alimentar o capacitor, fechando a saída. Uma ideia. Mas a dica que eu quero falar, porque tem muitos tipos, eu vou mandar para vocês daqui a pouco, mano. A dica é essa aqui. A fonte de alimentação, ela não utiliza capacitor. Não utiliza transformador. Ela utiliza um capacitor na entrada. Agora, essa fonte, mesmo tendo transistor e tudo mais, ela tem uma corrente, ela é perigosa, ela tem um perigo. Veja que ela não tem nenhuma isolação como transformador, certo? Veja que esse neutro está aqui, olha. Então, pode acontecer de inversão, pode ter perigos aqui. Essa fonte tem que ser em local isolado. Tem um pessoal por aí
que faz GAT, de passar transmissão de redes de internet, que utiliza fontes desse tipo pendurado lá pelo poste, pelos lugares. Então, temos alunos que me mostraram, que eu digo, vocês estão usando isso, Eles não sabiam direito o que era, mas diziam a ele como era para fazer, ele botava e conseguia. Então, veja, ele usa esse capacitor aqui, ele está servindo, ele tem a função como se fosse um resistor. Ele está trabalhando com o processo da reatância capacitiva. E aí você vai ter essa atenção aqui de saída, geralmente 9, 12, vai depender, porque a gente vai polarizar pelo potenciômetro aqui, vai regular, o potenciômetro aqui vai regular tanto a voltagem de saída aqui. Agora, lembrando que essas fontes, certo? Essas fontes são para corrente baixa. Corrente baixa. Então, novamente, fonte com corrente baixa. Corrente de saída menor ou igual a 100 miliamperes. Corrente baixa, não é alta, não. Mas, para alguns casos, elas são importantes economicamente e para você saber que existe, em determinados casos, o capacitor dessa forma ligado para você obter uma fonte de alimentação. Certo? Não sei se algumas pessoas já conheciam esse tipo de fonte nesse caso aí. Alguma dúvida queira perguntar? Quem quer perguntar alguma coisinha desse macetezinho do capacitor ligado na ponte, substituindo o transformador? É interessante esse caso aqui. E aí, alguém tem alguma dúvida? Queira perguntar? E aí, Tiago? Aqueles carregador de telefone usa esse sistema aí, né? O celular? Sim, o carregador de celular? Não. O carregador de celular é fonte chaveada, tanto que vocês podem observar que o carregador de celular ele vem ele tem uma corrente, 1 ampere, 1,5, 2, 2,5 no carregador. Não sei se vocês já observaram isso no carregador. Não, vou prestar atenção. Eu vou botar aqui na câmera para você ver o carregador. Vou tirar aqui vou tirar aqui desse celular aqui. Deixa eu ver. Vou tirar desse aqui. Deixa eu mostrar a você. Vou mostrar a vocês aqui a corrente. Olha lá. Vamos ver aqui na câmera de circuito. Vamos para o circuito. Olha, vou ver se eu consigo aproximar aqui para vocês verem. Olha aí, ó. Saída, quantos volts? 5. Correto? Saída 5. Corrente 1 ampere. 1 ampere, tá vendo? Mas esse carregador, pessoal, é fonte chaveada aqui dentro. Não é muito bom, não, 1 ampere. É interessante que você tenha carregadores de 2 amperes, 1,5, 2, 2,5, já tem, 3. Por quê? Porque ele fornece corrente suficiente para o seu celular carregar mais rápido. Esse aqui, sendo de 1 ampere, o meu celular aqui é um Galaxy que ele consome bastante. Então, ele consome essa energia e para carregar ele demora. Então, é interessante que você tenha se você tenha fontes com uma corrente, olha, maior do que essa daí, do que 1 ampere. Todos eles são 5 volts. Ó, como vocês estão vendo aí, ó, 5 volts. Mas a corrente muda, esse só é de 1 ampere. Tem alguns carregadores que são menores, antigos, 0,65, 0,75. E aí é pior, é ruim, porque demora demais para você carregar o circuito. Certo? Alguma duvidazinha disso aí? Professor, Opa. a corrente contínua aí, na fonte onde tem o transformador, depois que ela passa pela carga, ela retorna para onde?
Peraí, você está falando... Vamos voltar aqui para o quadro, porque a gente já explica, né? Vou mostrar, vou voltar aqui. Pronto. Você está falando aqui no transformador, nesse aqui? Isso. Nesse Isso. caso? Quando a corrente contínua, ela vai passar pela carga, depois ela retorna para onde? Para o transformador. Nesse circuito aqui que eu estou botando a caneta. Isso. Vamos botar aqui o motor. Tem um motorzinho aqui, ele é ligado no positivo e no negativo. Aqui. Pronto. Aqui é o motor. Confere? Não é isso? Exato, exato. Pronto. A gente tem, olha aqui, ó. Quando a gente sai daqui, catodo, anodo, a gente aprendeu o sentido da corrente. O diodo indica o sentido da corrente. Então, aqui é o sentido da corrente. Vai passar pela bobina dele e vai retornar. E vai retornar para o circuito, novamente. Vai retornar para cá e voltando para o transformador para poder fazer ficar girando aqui dentro a corrente elétrica, fornecendo e retornando. Aqui é o negativo. Aqui é o positivo. Então, o sentido convencional da corrente, que a gente aprende lá no início do curso, o sentido convencional da corrente é exatamente a posição do diodo, anodo, catodo. Então, é por isso que eu tenho aqui, ó, o sentido convencional da corrente, ó. Tá vendo? Entendido. Ó, sentido convencional da corrente. Tá aqui. Então, é isso aí. Então, nesse detalhe aí que eu quis mostrar, o detalhe que eu quis mostrar é para que vocês sempre estudam nas escolas, nos cursos técnicos em eletrônica, vocês estudam normalmente fonte linear, que é com transformador, certo? E as fontes chaveadas, que a gente estuda também. Mas esse tipo de fonte que usa capacitor diretamente na ponte retificadora, praticamente não é dado nos cursos de eletrônica. Praticamente não são dados nos cursos de eletrônica. Por que não são dados? Porque é uma fonte de potência pequena e é uma fonte perigosa. Ela não tem proteção nenhuma de isolação como tem transformador. E ela é diretamente ligada na rede aqui. Então, a nível para o aluno não montar essa fonte e se for displicente, ele pode morrer nessa fonte. Isso aqui tem que ser feito numa caixa isolada, com as saídas, tudo direitinho, porque ela não tem nenhuma isolação de primário, secundário, nada. É direto na rede elétrica para obter a tensão de saída. Então, ela é perigosa e por isso que as escolas normalmente não ensinam. Mas existe. Essa é por isso que eu quis mostrar a vocês. Certo? Então, e esse valor aqui do capacitor determina também a tensão de saída e a tensão de entrada para 220, 110 e tudo mais. São fontes chamadas fonte do tipo fonte FAST. F-A-S-T. Esse tipo de fonte aqui é esse aqui. E as fontes chaveadas, professor? Elas também não têm transformador, não, é? A fonte chaveada, elas têm um transformador não na entrada, porque aqui tem a tomada, aí tem a tomada, tem o transformador primário, secundário. Essas são as lineares. As chaveadas, não. As chaveadas, ela vai receber e vai direto para a ponte retificadora. Vou mostrar isso agora, tem um bizu que eu vou mostrar. Então, vou passar agora a câmera para responder a você e, ao mesmo tempo, aproveitar para o 16º bizu que eu vou mostrar. Vou mostrar já no esquema para a gente ver. Correto? Então, vamos lá. Vou mostrar no esquema para vocês aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. E aí eu já vou mostrar esse detalhe. Aproveito e já mostro para vocês. Vamos ver aqui. Bota na câmera, vou botar a câmera do multímetro, que vai ser a câmera 2, que vai ser exatamente do esquema. Olha lá. Câmera do esquema. Vou fazer ampliação para vocês. Olha aí. Certo aí? Dá para ver? Está conseguindo ver? Dá para ver.
Pronto. Então, veja, aqui eu estou mostrando, olha, é a entrada de tensão. Aí tem os capacitores, tem o indutor, quer dizer, a bobina aqui, outros capacitores de filtro. Aqui temos o interruptor da fonte, olha, ele é um duplo, ele corta no fase e no neutro. Aqui é o fusível, esse símbolo. Aqui é o NTC, certo? Capacitores, indutores, ponte retificadora. Então, veja, da tomada até a ponte retificadora, não tem transformador. A saída da ponte retificadora dos diodos vai para o capacitor eletrolítico. Está vendo? Veja que o transformador está aqui, ó, do lado. Ó. Esse tem um transformadorzinho pequeno. Esse transformador é um transformador chamado Chopper. Chopper. É um transformador especial para alta frequência. Deixa eu fazer aqui um negocinho aqui. Então, aqui nessa parte dos diodos, vem para os transistores. Olha aqui, os transistores são esses aqui, ó, esse e esse, transistor de potência. Então, um detalhe é o seguinte, veja, a fonte chaveada tem transformador, mas o transformador é um transformador que fica depois da ponte retificadora. A ponte é ali, o transformador é aqui, é um transformador pequeno, ele é um redutor também, vai passar a ser para cá e vai ter nova retificação, mas é um transformador pequeno. E veja que toda a parte de entrada de AC, que entra aqui, é a tomada desse lado. Não tem transformador. Na fonte linear, já teria o transformador aqui na entrada, para depois ter a ponte. Na chaveada, não. Na chaveada vem a tomada, AC, ponte retificadora, transistores de potência, capacitores, para depois vir o transformador redutor. É uma das características disso daí. Agora, veja, qual é o macete que eu vou colocar para vocês agora. Vai ser o item 16 que eu vou mostrar a vocês. Eu vou mostrar aqui logo no esquema, que a gente já está aí, e depois eu escrevo. Olha só, você tem uma fonte de alimentação chaveada, por exemplo, do computador, por exemplo. Pode ser do televisor também, ou de outro equipamento, mas vamos supor de uma fonte de computador. Olha só, essas fontes têm um transformador Chopper, pequenininho. Existe um capacitor, olha o valor dele aqui, 2,2 microfarads. Esse capacitor é um capacitor de partida da fonte. Às vezes, toda a fonte deixa de funcionar, porque esse capacitor aqui, ele diminui a capacitância dele. Esse capacitor ele é sempre ligado entre a saída e o transformador. A gente vê ele. Ele é grandinho, esse capacitor aqui. É bom mostrar ele depois na prática onde ele é. Mas ele é o maior capacitor. Depois dos eletrolíticos, que são grandes, esse é o capacitor de poliéster maior que tem. 2,2 microfarads ligado no transformador. Toda a fonte chaveada, todos os equipamentos têm esse capacitor. Quando ele perde a capacitância, diminui a capacitância, a fonte de alimentação não parte. É igual como se fosse o motor de partida, tem que ter o capacitor de partida do motor. Então, a fonte tem. Se esse capacitor perder a capacitância, diminuir a capacitância, a fonte não liga. E aí, seu equipamento deixa de funcionar. Ele é geralmente de 2,2 microfarads, 1,5 microfarads, 3 microfarads. Então, ele é um poliéster sem polaridade, mas ele é grande, é um capacitor grande que fica ligado no transformador, certo? No primário, chamado capacitor de partida. Então, ele é muito importante para quem está fazendo manutenção de equipamentos eletrônicos. Esse é um macete. Então, as fontes chaveadas possuem um capacitor de partida. Então, vou colocar aqui no quadro agora esse detalhe aí que é importante para vocês que vão fazer manutenção. Vamos pular para o quadro agora. Pronto. Vou apagar aqui. Claro, né? Fica claro. Uma caneta mais escura, né? Por causa do quadro. É o quadro. Vou passar. Em ar-condicionado, professor, em ar-condicionado, em geladeira, por exemplo, tem esse capacitor? Ar-condicionado? Tem. Sim. Esses motores monofásicos,
motores. Motores monofásicos, eles possuem o seu capacitor de partida. Motores monofásicos. Quanto maior for o capacitor, quanto maior for o motor, a potência dele, maior será a capacitância do capacitor de partida. Certo? É sempre isso aí. Em sala de aula, a gente tinha visto o capacitor de partida, geralmente para bombas d'água, é de 10 microfarads. Ventiladores, hoje em dia, que a gente compra para dar uma partida, tem 8, 10. Tem capacitores de 6. Os do ar-condicionados, tem uns que são de 22, tem os maiores que são de 30 e pouco microfarads. Então, todos esses motores monofásicos, veja, monofásico. Trifásico não tem capacitor de partida, os monofásicos têm, certo? Então, se ele ficar ruim, ele não parte. O motor não entra em funcionamento, ele fica roncando, mas não entra em ação. Agora, nesse nosso detalhe aí, do 16, certo? Que eu vou falar, é a fonte de alimentação com defeito, não parte, não entra em ação. Então, é um dos componentes que pode estar defeituoso, é esse capacitor de partida. Então, não só existe capacitor de partida para motor, que é comum, bomba d'água, ventiladores, ar-condicionado, tudo mais. Existe também capacitor de partida nas fontes chaveadas, certo? Vou botar aqui agora e vou dar esse detalhe aqui a vocês. Então, vou botar aqui. Então, 16, capacitor de partida aqui dá esse problema na fonte de alimentação. 16, 16º, capacitor de partida na fonte chaveada. Então, geralmente esse capacitor de partida, ele é um capacitor do tipo poliéster. Poliéster é o modelo dele. Ele não tem polaridade e geralmente ele está ligado, ele está ligado ao transformador. Ele é ligado a um transformador. Ele é ligado ao trafo, a um trafo. Esse trafo da fonte, ele é chamado de chopper. É um transformador especial, para alta frequência. Na realidade, não é nem um traço, ele não é um traço assim na realidade, ele é tracejado, porque o núcleo dele é de ferrite. Na realidade, a simbologia do transformador das fontes não é para ser um traço, é para ser tracejado. É um núcleo especial. Núcleo especial para alta frequência. Então, é o transformador chopper. Esse é o capacitor de poliéster. Geralmente, ele vem depois da ponte retificadora. Ele vem depois da ponte retificadora e tem aqueles capacitores eletrolíticos. Professor. Na outra aula eu mostro a vocês ele na prática, dentro da fonte. Vou mostrar ele na fonte, me lembrar da fonte. Mostrar a vocês. Toda a fonte de computadores tem, fonte de impressora, televisores, tem esse tipo de capacitor aqui, que é o capacitor de partida. Diz. Pode falar. Vem antes do transformador. Antes do tráfego. Antes do tráfego. Mas a atenção não vem do tráfego para o circuito? Não, antes não. Não, aqui é fonte chaveada. A fonte chaveada
o transformador recebe da ponte retificadora. Vamos para o esquema. Vamos ali para o esquema. Vamos para o esquema. Vamos para o esquema. Vamos para o esquema. Multímetro. Multímetro, esquema. Olha aí. Vamos voltar aqui ao esquema. Vou retornar aqui. Esquema. Para tirar a dúvida. Olha aqui, ó. Aqui é a tomada, a entrada de AC, capacitor, bobina, interruptor, tá vendo? A energia está entrando por aqui. Aí vem fusível, NTC, capacitor, indutores, ponte retificadora, ó, capacitor eletrolítico grande, diodos que a gente vai ver, diodos de proteção, substituindo o varistor. Olha ele aqui, ó. Capacitor, olha ele, capacitor aqui, ó, o transformador, ele está em série, ó, em série com o transformador, ó, em série. Olha ele aqui, ó. Esse é o capacitor de partida, é o maior capacitor de poliéster. Então, esse capacitor de partida, geralmente eles variam o valor, geralmente eles podem ser de 1 microfarads, 1 UF, 1 microfarads, 1,5 UF, 2,2 UF, ele pode vir com 3,3 UF e até 4,7 UF. Então, geralmente são esses aqui, esses valores que são esse capacitor de poliéster. Se a capacitância baixa, vamos voltar aqui no quadro, que eu te mostro aqui, estou aqui no quadro explicando. Se eu voltar aqui para o quadro, pronto. Aqui, ó, tá vendo? Então, esses capacitores estão em série com o transformador da fonte chaveada, olha aqui, ó. Geralmente são esses valores, dependendo da potência. Nesse caso nosso, que a gente viu, foi esse aí, né? 2,2 microfarads para essa fonte. Tem umas que são 3,3 e tem uns maiores, fontes maiores, 4,7. Se a capacitância diminui, então, essa dica aí, a sexta dica é o seguinte: se essa capacitância diminui com o tempo, a capacitância, o que acontece? Aí, a capacitância diminui, a fonte não funciona. Fonte não liga. A fonte não liga, então, seu equipamento deixa de funcionar. Você vai ter que examinar um dos problemas que a fonte não liga, suspeita do capacitor de partida. Muita gente não sabe que na fonte dos computadores, nas fontes chaveadas, tem um capacitor de partida. Ele só aprende que tem capacitor de partida em motor, mas tem também capacitor de partida nas fontes chaveadas. Certo? Dúvida aí, pessoal? Queria perguntar. Professor, Oi. eu não sei que se pode responder nessa aula, né? É o seguinte, a capacitância significa o que é a capacitância? A capacitância é a capacidade de armazenamento que tem um capacitor. A capacitância é a capacidade que tem um capacitor de armazenar energia. A unidade de medida do capacitor é o farad, certo? Então, o capacitor armazena uma quantidade de energia. Essa quantidade de energia é dada em joule, certo? Entendi. Mas é uma quantidade de energia. Então, a capacitância que é de armazenamento de energia que o capacitor tem. Cuja unidade de medida vai ser dada em farad. Agora, normalmente, a gente compra os capacitores em microfarads, né? Por isso que eu disse aqui, esse capacitor tem 2,2 microfarads. Essa letra aqui, grande aqui, ó, é microfarad, certo? Então, é o micro. Existe capacitor de microfarad, nanofarad e picofarad, os pequenos capacitores. Professor, Opa. a gente vai estudar melhor esses componentes em eletrônica, né? Exato. Aqui é dado dicas, porque muita gente estuda. Se você pode ter amigos na área que consertam, que trabalham com eletrônica, se você perguntar muitas vezes, tu sabe onde é que fica o capacitor de partida da fonte? O cara pode ser até que ria de você. Diz, meu filho, capacitor não tem capacitor de partida na fonte, não.
Tem capacitor de partida no motor. Você está doido, seu professor está ensinando, é doido a você. Você está misturando é tudo. Capacitor de partida é em motor. Mas tem motor? Tem. E tem também nas fontes chaveadas, tem o capacitor de partida. É o maior capacitor de poliéster. Capacitor de poliéster. Não é o maior capacitor da fonte, não. O maior capacitor da fonte são os eletrolíticos. São esses que estão ligados ao diodo. Esse aqui é o capacitor de partida, é o maior em microfarads, que não é polarizado. É o capacitor de poliéster. Na próxima segunda, eu trago uma fonte para mostrar eles a vocês. Certo? Na prática, eu mostrei. Olha aqui o capacitor de partida. Só você ter uma ideia. Mas quem tem fonte, vê logo ele, que ele é grande, fica guardadinho, um quadradinho assim, ele é maiorzinho, fica separado. Ok? Tem como botar uma foto aqui, professor? Eu mandar uma foto que eu tirava na hora aqui. Tem, você pode mandar. Agora, não sei por dentro se você consegue. Tem a fonte aí, a fonte. Bota aqui no grupo que eu boto para cá. Bota aqui. Se botar, a gente passa agora. Tá, em qual grupo? É qual grupo? Qual grupo, pessoal? Você vai mandar a foto, você disse? Vai mandar. Deixa ele mandar. Pronto, vamos para o próximo. Deixa ele mandar a foto que a gente já mostra aí. O senhor consegue botar no Zoom, como fez com aquele outro... Bota, cadê a foto? Traz aí. Cadê a foto? Tem a foto? Não, sou eu não. Foi outra pessoa que falou. Bom, deixa eu ver se ele coloca aí que a gente mostra. Mas é um quadradinho, ele é interessante. Vamos ver agora uma outra dica aqui. Vou apagar para a gente ver para a próxima. Essa é a 16ª, vamos para a 17ª. 17ª é interessante, uma dicasinha interessante. Vou fazer aqui, vou botar aqui embaixo. 17ª. Todas essas são dicas a nível de você poder resolver determinados problemas que ocorrem, né, a nível de conhecimento rápido, porque às vezes as pessoas não sabem esses macetes. Então, isso ajuda a você, na hora, poder lembrar, pensar, ver, né, porque às vezes o pessoal não lembra disso. Então, às vezes também não sabe disso aí. Deixa eu ver aqui um detalhezinho. Sim. Teve um detalhe que foi o seguinte. Teve um aluno na semana passada que me perguntou o seguinte: se eu tinha um transformador, como é que eu poderia saber a potência dele se nada tivesse escrito nele? Eu saberia a potência do transformador, certo? A potência dele. Então, eu disse a ele que ia mostrar, porque precisava mostrar uma continha, e vou mostrar aqui agora, certo? Então, vamos para o transformador. Vai ser a 17ª dica aqui. Vai ser sobre o trafo, que é o seguinte. Eu estou em aula. Eu estou em aula, por favor. Vai lá. A pergunta foi a seguinte, do aluno. Eu tiro e boto para... O trafo. Eu tenho um trafo. Eu tenho um transformador. Tem um transformador. Tem um transformador. Não sei qual é a potência desse transformador. Eu sei que ele é um transformador, mas qual a potência? Qual a potência desse transformador? Desse trafo? Como é que eu sei isso aí? Ó, pessoal, um detalhe que tem é o seguinte. Eu não sei se vocês já desmontaram o transformador. Não sei. Mas, quando você pega o transformador, ele tem aqui dentro, ele tem uma área assim, aqui dentro, certo? Onde fica, não sei se vocês já viram, tem assim, ó, uma parte de metal,
é uma letra E. Deixa eu diminuir aqui. Que tem o transformador tem. Acho que alguns já devem ter visto o transformador desmontado. Onde fica o rolamento de cobre, né? O rolamento de cobre. Eu vou mandar um vídeo com isso aí para vocês verem. Então, o transformador, quando você tira ele, desmonta ele todo, bate nele, tira o metal, ele fica uma parte assim, que é um E, e uma letra, e um metal assim, que é uma letra I, que fecha, eles fecham. E aqui fica, e aqui dentro vai ficar o enrolamento. Aqui, ó. Aqui, que é essa caixinha aqui que vai ser enrolada. Então, para você saber qual é a potência de um transformador, você simplesmente vai medir em centímetros um lado pelo outro. Por exemplo, esse lado aqui, por exemplo, vamos supor que seja de 2 centímetros. E esse outro lado tem 3, ou 3,5 centímetros. Por cima você pode ver também. Aí a gente faz o seguinte, a potência dele vai ser simplesmente o seguinte, você vai multiplicar, chama isso aqui de B. Vai ser A vezes B, certo? Você achou aqui, vai achar a área dele. Aí você simplesmente vai multiplicar e levar ao quadrado. Vai fazer A vezes B elevado ao quadrado. Ou seja, vai ficar 2 vezes 3,5, que é igual a 7. 7 elevado ao quadrado, que é 49. Então, a potência dele seria de 49 potência em VA. 49 VA. Um transformadorzinho pequeno, né? Esse é um transformadorzinho pequenininho, certo? Mas é só você multiplicar essa parte interna dele, uma pela outra, você chega a ter a potência do transformador, certo? Na outra aula, não agora, eu vou fazer, porque eu não quero colocar agora com cálculo, com conta, mas vou mostrar a você como é que você sabe o projetozinho do transformador. O pessoal enrola transformador, tudo mais. Por esse tamanho aqui, por essa área, você vai saber mais ou menos a corrente do transformador, os fios do transformador. É tudo simples, mas é mais ou menos essa questão do trafo é dado pela a potência dele, é um lado vezes o outro, da parte do fio, multiplica um pelo outro e eleva ao quadrado. Então, você vai ter a potência do transformador, certo? Mas aí foi um caso que me pediram para falar na hora, mas é bom fazer um projetozinho, mostrar todinho, porque você entende a corrente, a potência, a tensão, a quantidade de fios, certo? Isso é mais na aula comum, mas vem disso aqui, certo? Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Professor, eu mandei a foto pelo chat, viu? Porque pelo WhatsApp está bloqueado, só para administrador. Foi pro... Aí eu não sei agora. Deixa eu ver aqui um caso aqui. Sim. A gente já viu o potencial, já viu do varistor. Vamos testar o... Certo. Sim, tem um detalhezinho aqui que é interessante. Uma coisa aqui. Vê aí. Professor, deu aí 49 VA, mas como eu sei para saber quantos miliamperes tem esse tráfego? Exatamente. Aí o que é que acontece? Aí a potência dele. A potência dele. Aí para você saber miliampere, porque vai ter muito cálculo, entendeu? É bom fazer um projeto com todo esse de cálculo, porque daqui dos 49, a gente vai ter umas fórmulas para determinar qual vai ser a corrente dele, qual vai ser a tensão, quantos de enrolamento. Tudo são as formulazinhas fácil. Eu vou preparar, mando primeiro a você, para a gente, quando voltar, para não ficar muito cansativo, eu já vim mais ou menos pronto para a gente poder organizar. Mas uma pergunta assim, como é que sabe a potência? A potência vai ser dada do transformador pelo núcleo dele. A gente tira um pouquinho de lá, um pouquinho de cá e mede a largura dele. A largura vezes você tira uma parte e outra de cada lado, por exemplo, o transformador. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar, se eu tenho um transformador aqui,
Eu tenho um aqui para... Deixa eu ver aqui o transformadorzinho que eu tenho. Eu tenho um transformador aqui. Não, eu tenho aqui. Peraí. Professor Tiago, eu tirei as fotos que o rapaz mandou do chat e mandei para o celular do senhor, viu? Mandou? Então pronto, Mandei. eu vou colocar. Eu tenho isso aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Se eu mostrar aqui rapidamente a vocês, veja aqui no circuito 4. Olha aqui o transformador, por exemplo. Vocês estão vendo aqui o transformador. Deixa eu tirar o teste aqui. Certo? Olha aqui, ó. Você tem um transformador. Então, você tem, olha, a parte de metal, de ferro, né? Mas você tem, olha, veja, essa altura aqui, tem essa largura, ó. Essa largura aqui, ó, tá vendo? Essa largura. Então, você vai botar uma escalazinha daqui para saber a largura dele. Você tem a largura, ó, e você tem a altura. Essa altura tem que ser com uma reguinha aqui, ó. Você mede essa altura desse ponto para esse. Por exemplo, tem 2 centímetros e uns 2,5 centímetros, 2 centímetros e um pouco. E aqui é maiorzinho, tem 3. 3 vezes 2, 6. 6 elevado ao quadrado, 36. Então, 36 VA. A potência dele em VA é 36. Tá vendo? Aí agora tem as formulazinhas que a gente vai dizer. Tudo bem. Agora, qual vai ser a corrente máxima que ele suporta? Aí você vai pegar 36 VA dividido, por exemplo, por 220. Aí vai achar a corrente dele. Aí ele vai fazer. Aí tem as formulazinhas para você encontrar o número de espira, o número de fio, tudo mais. Mas começa sabendo isso aqui, ó. Aqui tem 3 e aqui tem 2. Então, 3 vezes 2, 6. Elevado ao quadrado, a potência é ao quadrado. É a área ao quadrado. Aí você tem 3 vezes 2, 6. 6 ao quadrado, dão 36 VA. Pronto, aí você já sabe a potência dele. Aí daí começa a fazer o cálculo para saber corrente e tensão que ele poderá gerar. O fio que vai usar, a tabela, tudo mais. Aí pode marcar uma aula aí, uma aula sozinha, uma aula todinha só sobre o transformador, entendeu? Mas a potência dada por esse núcleo aí. Professor, ok. Esse dessa protoboard é de quanto? Esse daí que o senhor está dando aula com ele? Esse transformador é de quanto? É de 12, é? Esse transformador, vamos ver, vou mostrar todo mundo. 220 por 12. Deixa eu mostrar todo mundo. Olha aqui para vocês verem. Opa, olha aí, dá para ver? Tô. Olha aqui, ok. Tá meio sujo aqui, mas é 12. 12. Mais 12. Mais 12, 220. 600 miliamperes. Tá vendo? 0, 127, 220. Então, aqui está ligado no 0 e no 220. Correto? O secundário, ele é redutor, o secundário é exatamente esse aqui. Vou tirar o capacitor aqui para vocês verem. Olha aqui, o secundário. Ó. Olha aqui, o secundário. Um fio, outro e outro. E o secundário aqui, ele diz entrava 220 e sai 12 mais 12. Vou mostrar logo agora um negócio interessante a vocês. Agora, vocês não viram ainda? Eu não passei ainda para ninguém isso aqui para vocês verem. Olha, vejam, vou botar aqui nesse ponto a ponteira do osciloscópio. Olha, vê. Você coloca aí, vocês podem ver aí no osciloscópio agora. Passa para o osciloscópio. Você está vendo a tensão alternada, né? Está vendo a tensão alternada? Todos estão vendo? Agora, vou pegar o osciloscópio. Está com 2 ponteiras. Tá? Com essa ponteira, vou colocar outra ponteira para você ver agora no outro fio do transformador. Vou ligar aqui. Olha, vê só o que vai acontecer. Vou colocar outra ponteira. Eu vou passar o vídeo aqui para o circuito, depois eu volto para o osciloscópio. Ó, circuito. Vou botar, vejam aí, vou botar a outra ponteira aqui, ó.
no osciloscópio. Está vendo? No transformador, estou dizendo. Deixa eu ver vocês verem. Olha aí. As duas, cada uma no fio. Dá uma olhada agora no osciloscópio. Veja como é que está o sinal lá no osciloscópio. Que interessante, veja. Olha que interessante. Vou tirar uma ponteira. Quando eu tiro uma ponteira, desligo uma ponteira, fica só uma onda senoidal. Quando eu coloco a outra ponteira no fio, do outro fio transformador, ele fecha o circuito. Exatamente. Por que isso? Porque a gente aprendeu que o transformador ele é defasado em 180 graus. Um fio dele gera essa onda aí, ó, um semiciclo positivo. Vou mostrar aqui para vocês. O semiciclo positivo, ele está agora aqui em cima. Ó, dá uma olhada aqui em cima, semiciclo positivo, tá vendo? Quando eu colocar outra ponteira lá no outro fio do secundário, vai gerar outra onda. Ó, chegou a outra. E agora gera a baixa negativa. Então, fica negativo de um fio e positivo do outro. Então, fica dois semiciclos. Ó, semiciclo positivo. É isso que se diz que o transformador ele é 12 mais 12. Quando tem um semiciclo positivo num fio, tem um ciclo negativo no outro. Eles estão defasados em 180 graus. Quando um pico é positivo, nesse momento, no outro fio, o pico é negativo. Aí a gente pode ver isso, só é possível ver isso, utilizando aí agora o osciloscópio, que a gente mede. Olha, vou voltar para o circuito. Voltando para o circuito, estão com as duas ponteiras em cada um dos fios do transformador. Cada um desses fios gera aquela onda senoidal. Como uma é defasada em relação à outra, essa que eu estou colocando agora sai a tensão, por exemplo, semiciclo positivo. Começa com ela. Nesse mesmo momento, quando eu colocar outra ponteira no outro fio, vai sair ao semiciclo negativo. Por isso que o sinal, você vê agora das duas formas de onda, as duas formas de onda, olha aí, elas são simétricas e opostas perfeitamente. É isso que se diz 180 graus de defasagem. O pico para cima e o outro fio, o pico para baixo. Um fio, o pico está para cima, e nesse momento o pico está para baixo. É isso que vai fazer os diodos retificadores, ora trabalhar com semiciclo positivo, ora com semiciclo negativo. Ok? Eu queria mostrar, eu não tinha mostrado ainda as pessoas com duas ponteiras ao mesmo tempo no osciloscópio. Não tinha mostrado. Professor, Entenderam isso aí? mas isso só ocorre nesse transformador que tem um terra no meio, professor? Exatamente. Só nesses que tem, voltando aqui ao circuito, só você vai conseguir nesses transformadores que tem exatamente aqui, ó, um fio, outro fio, que é o terra, é o preto, e o outro. Então, ele tem 12 para esse lado e 12 para aquele. Por isso que quando você mede agora, vou botar aqui para a gente medir a tensão AC com um multímetro, quando a gente mede entre um ponto e outro, a gente encontra, agora de um ponto para outro, olha, dá uma olhada aí no multímetro agora, vê se dá para vocês verem aí. Acho que não, peraí, viu? Deixa eu passar, porque saiu aqui do foco. Opa, agora, olha aí, de um ponto para outro, ele está indicando quanto? 25, não é isso? Olha lá, 25 volts ele está indicando. Era para dar 24, era para indicar 24. Mas como ele está sem nada ligado, ele está sem carga nenhuma, então ele está dando um pouquinho mais, 25 volts. E ele só dá 25 porque você viu que esse fio gera um semiciclo positivo e nesse momento esse outro fio gera um semiciclo negativo. Então é nesse momento que você, quando bota o multímetro, aqui sai um semiciclo negativo, aqui sai o semiciclo positivo. Quando você bota o teste, por isso que no multímetro você vai encontrar os
25 volts. Na realidade, até 24, mas 25 é nesse momento, porque está sem carga nenhuma, ele está tranquilo, sem alimentar nada, a tensão está alta. Mas agora você está sabendo, vendo por que dá 25, porque a gente sempre diz que é desse jeito. Hoje eu mostrei para vocês com o osciloscópio, certo? Novamente mostrando aqui, ó, quando eu botar a ponteirinha aqui, ó, no circuito, novamente, você vai ver que no osciloscópio está indicando o semiciclo positivo. Olha aí, ó, é desse fio. E quando eu botar agora a outra ponteira lá no circuito, novamente no outro fio, que eu colocar, aí você vai ver, agora, olha, chega a outra forma de onda, chega, ó, e completa o semiciclo negativo. Por isso que de um ponto a outro, desse ponto para esse, é como se a ponteira vermelha do multímetro, ela estivesse exatamente aqui em cima, a preta aqui embaixo e a vermelha ali em cima, assim. Então, nesse momento, quando eu faço isso, o multímetro indica os 25 volts, porque estão defasadas em 180 graus. Eu acho que ficou bem explicadinho agora o motivo que dá 25, que é exatamente essa defasagem da tensão. Ok? Aí? Ok, professor, ok. Entenderam? Diz. Hein? Diga, pessoal. Pode falar. Se no caso fosse aquele transformador que não tem o terra no meio, ele ia dar zero, é? Ele dá. Se ele só tiver, eu vou passar aqui para o circuito que eu vou concluir aqui a aula aqui. Ó, se ele só tiver, ele não tem esse, ele só tem 0 e 12. 0 e 12, então ele só vai ter uma forma de onda. Aqui é sempre 0 e aqui é sempre 12. Então ele não tem essa defasagem. Ele não vai pegar uma ponte retificadora para retificar, para ter ponto de tensão positiva e negativa. Não. Ele só vai ter ou positiva ou negativa. E ele não tem ele não pode dobrar a tensão. Porque você consegue, com esse transformador, você consegue ter fonte de 12 e fonte de 24 volts. Você pode ter as duas tensões, dependendo quando você monta aqui a fonte, você pode ter, com esse transformador, você pode ter uma fonte de alimentação para 12 e uma fonte de alimentação para 24 volts. Só é desligar o terra ali e ligar a ponte. Ok? Ok. Então, tirou essa dúvida? Tirou a dúvida? Tranquilo. Tranquilo. E aí, pessoal, entenderam agora por que a tensão aparece? A tensão aparece de 24 volts no transformador por causa do semiciclo positivo e no causa do semiciclo negativo. Ok? Certo? Olha, pessoal, vê só. Deixa eu ver que horas são. 8h45, parece, né? 8h45, então. São 8h45. Deixa eu ver. Tiago mandou uma foto, não foi, Tiago? Foi. Tiago mandou uma foto. Foi a foto que o rapaz jogou no chat aí, para facilitar para o senhor, eu tirei do chat e joguei para o senhor. Essa foto, ela tá, mas dá para se ver o capacitor, viu? Eu vou botar aqui, tá meio, eu vou botar ele aqui, tá parado, aqui tem um transformador, tá meio escuro, não sei se vai aparecer aqui, mas é esse capacitor aqui, deixa eu ver. Olha, está aqui, ó. Está junto. Eu tenho um capacitor grande aqui. Tem esse capacitor aqui grande. Ele aqui é 105. Ele está com a capacitância de 100. Olha o número aqui, ó. 105. 105K, 250 volts, hein? 105. 10 com 5. 105K, 250 volts. Esse aqui é o capacitor de poliéster grande da fonte. É o transformador, o capacitor. Esse é o capacitor de partida. Esse é 105. 105 significa 10 com 5 zeros atrás, que é exatamente 1 microfarad. É 10 com 5 zeros atrás. Então, é 1 microfarad. É esse capacitor aqui que eu estou falando.
Aqui tem o indutor, o capacitor. Ele é o maior capacitor poliéster das fontes de alimentação. Geralmente ele fica de lado, ele é grande, certo? Nesse caso aqui, essa foto mesmo que você mandou. Obrigado aí quem mandou na hora. Aqui tem a outra posição. Na fonte não dá para ver direito, não. Mas na outra aula eu boto para ver, certo? Então, vou até concluir aqui com vocês assim. Deixa eu ver aqui. Ok. Pronto. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai concluir aqui, nesse momento, essa aulinha de hoje, com dicas para vocês sobre a questão dessas dicas e macetes que a gente passou hoje. Certo? Tem mais alguma dúvida? Tem alguém com gases aí. Tem alguém engasgado, né? É. Pessoal, um prazer. Tudo de bom. Amanhã teremos aula na nossa turma aí da parte de defeitos e soluções. Amanhã estou falando sobre teste de série da lâmpada também. E aí tem terça e quinta, né? Temos na quarta e sexta digital. Eu passo os vídeos também. No sábado teremos nossa aula. Acho que vários assistiram a aula de SMD, de Charlie, não foi na parte de soldagem de SMD. Acho que foi bem proveitosa para muita gente. Professor, muito bom, muito bom, muito bom. Muito boa, eu gostei também. Muito boa. Só faltou colocar no grupo aí para a gente rever. Vai ver ainda, ele vai colocar ainda, ele vai editar para poder colocar direitinho, vai subir aí. Tá bom? Então, Bom, professor, obrigado, boa noite. Viu? Tudo de bom para vocês. Vai anotando aí essas dicas, fazendo seu boa noite a todos. Que é importante. Tá bom? E a próxima aula vai ser quando? E a próxima aula vai ser... Dessa aí, das dicas, é segunda-feira, mas temos aula... É segunda-feira, né? Temos no sábado, que é a parte dos transistores, temos amanhã defeitos e soluções, e quarta e sexta, eletrônica digital também. Tá bom? Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos.